Na semana passada foi realizada em Itapetinga, na Bahia, a Semana do Produtor 2018. A edição desse ano trouxe como tema soluções tecnológicas para uma pecuária mais sustentável. O analista de agronegócios do SBA, João Pedro Cuti Dias, foi um dos palestrantes. Ele conta pra gente agora sobre as soluções apresentadas para desenvolver a sustentabilidade da atividade na região. Bom dia, João Pedro. Bom dia. O Nordeste brasileiro, nos últimos 5 anos, sofreu vários períodos de seca intensa. Isso causou problemas muito sérios, redução do rebanho, morte, a população sofreu muito. Nós tivemos agora uma semana em Itapetinga, onde te mostrou aquilo que tem que ser feito para amenizar, para diminuir os problemas que a seca causa. Quando está na período de seca, não tem nada que fazer, aí a Inês é morta. Agora, quando você tem agora, no período que está chovendo, você tem que aproveitar da melhor maneira possível essa situação, para você fazer plantio de gramíneas ou palmas ou plantas forrageiras que possam, durante o período de seca, atender a demanda do produtor. Ficou bem claro, né, nessa visita que nós fizemos lá, hoje a preocupação daquelas pessoas sérias que trabalham seriamente sobre como usar a natureza como um fator de sustentabilidade. Um dos exemplos é as chamadas URT, Unidades Regionais de Transferência de Tecnologia, onde se testam vários tipos de gramíneas, búfalo grass, as braquiárias, e juntamente com palma forrageira, leguminosas arbóreas, como o caso da leucena, enfim, várias outras que possam ser plantadas, manejadas para serem usadas durante o ano inteiro, mas com ênfase também muito grande para o período de seca, onde não tem alimento e o gado acaba morrendo ou há uma perda extremamente significativa em cima disso. O Nordeste do Brasil chove de 400 a 700, 800 milímetros por ano. É igual Israel, ou mais do que Israel. O Rio São Francisco deve ser umas 40, 30 vezes maior que o Rio Jordão, que atravessa lá o Israel. Então, se nós usarmos essa água bem feita, de forma racional, nós temos muitas alternativas para enfrentar os períodos de seca. Se gastou uma fortuna, uma fábula, aliás, obra superfaturada, como é o padrão do lulapetismo, na transferência de água do Rio São Francisco. E hoje está na reta final. Agora precisa haver um bom gerenciamento dessa água para que essa água atinja o maior número possível de pessoas e que possam fazer culturas que rendam para o produtor rural. Nós temos um polo de fruticultura que é um exemplo, na região de Petrolina, onde o Brasil produz uva, manga, melão para atender o mercado interno brasileiro e para exportar. Esse é um exemplo, porque não tem coisa melhor para um pai de família do que ele ter um emprego, ter uma renda. Não é uma carteirinha plástica para sacar uma esmola de bolsa, não. Nós temos que gerar emprego para que essa pessoa possa fazer. No caso da pecuária, hoje você tem no Nordeste um mercado muito grande, especialmente na área litorânea, onde você tem hoje dezenas de resorts com padrão internacional. Nós temos que ter carne para atender esse mercado, carne de extrema qualidade, bater animais precoce, com boa qualidade, com bom acabamento, e você tem alternativa para fazer isso. Nós vimos isso lá nessa reunião, inclusive uma das participantes desse evento foi a doutora Cacilda, a mãe das braquiárias no Brasil, e ela comentou, nós demos até uma entrevista com ela, que depois a gente vai passar para vocês, a importância da pesquisa para atuar em cima disso. Uma coisa que ela lembrou, que a unanimidade das pastagens brasileiras, praticamente, são pastagens que foram coletadas na África. Por que não fazer o mesmo, como foi feito com as braquiárias, com os pânicos, e que hoje tomaram conta do centro-oeste brasileiro e grande parte do território nacional, fazer o mesmo em áreas áridas, seja na Austrália, seja na região próxima ao Saara, seja em outros lugares do mundo, fazer missões para ir lá, buscar material, trazer esse material, testar nas condições do Brasil, ver com o comportamento e principalmente aqueles materiais que você viu que ele se comporta bem, que produz forragem, consegue gerar excedentes para atender
ao período de chuva e o período de seca, fazermos um trabalho de extensão, mostrarmos para o produtor, levarmos para ele isso, criarmos condições de que haja uma indústria de sementes que produza a semente deles, ou que haja uma multiplicação vegetativa, para que, no caso das palmas e outras plantas que se propagam por muda, chegar até o produtor rural. Esse é o caminho. Se você quiser melhorar o Nordeste, quiser acabar com esse clientelismo que o PT criou na região, nós temos que dar condições de trabalho. A nossa futura ministra da Agricultura, que é aqui do Mato Grosso do Sul, com certeza, a hora que ela já veio várias vezes aqui no Canal do Boi, uma das próximas vezes que ela vier, esse é um dos assuntos que a gente vai colocar na pauta para ela, ou seja, da importância do Ministério encarar a questão de pesquisa, encarar a questão de extensão rural, para que você traga ao produtor condições de produzir. Aquele homem do Nordeste trabalha, ele tem as mãos calejadas, nós temos que dar condições para ele. E essa condição não é apenas no produto, nós temos que dar condições que ele receba informações, que ele tenha condição de acesso aos insumos, que ele se organize em associações, cooperativas, porque sozinho a pessoa não tem condições. Agora, se ele se agregar, se ele se organizar, não do ponto de vista como foi feito nos últimos 13 anos, de apenas lavagem cerebral para fazer ideologia. Não, levar uma extensão para que ele produza, para que ele consiga colocar o seu potencial de produção transformado em carne, em fruta, em fibra, enfim, em tudo aquilo que o Nordeste tem um potencial para a produção. Basta que haja um mínimo de atenção do poder público, que dê condições a ele. Isso não precisa de dinheiro. Um centésimo do que foi roubado do país nos últimos 13 anos ajudaria muito o produtor rural do Nordeste a se independizar, ter a sustentabilidade. Essa sustentabilidade não é apenas de produção, é financeira também, ou seja, ele tem conseguir gerar renda para que ele possa dar para a sua família condições razoáveis de vida. E o Nordeste tem essas condições. Nós vimos na região de Vitória da Conquista solos excepcionais, de alta fertilidade. É só questão de manejar, de procurar materiais mais adequados para que isso possa ser usado para a produção, para a sustentabilidade e fazer que o nosso irmão nordestino e a nossa irmã nordestina tenham um padrão de vida muito melhor do que ela tem nesse momento. Obrigada, João Pedro, pelo comentário de hoje. Ainda falando sobre essa Semana do Produtor, realizada em Itapetinga, na Bahia. Na ocasião, João Pedro Cuti Dias conversou com um zootecnista a respeito da palma forrageira, que é utilizada na região como alimento para o gado. Vamos acompanhar a entrevista. Nós estamos em frente aqui a um plantio de palma. A palma para o Nordeste ainda é uma das grandes alternativas, né, Carlos? Sim, em alguns lugares é até utilizado como uma fonte principal de alimento, né? Alguns enxergam ela como uma fonte alternativa, mas em alguns lugares aqui no Nordeste é utilizado como a fonte principal de alimento. Vocês passaram 5 anos de baixa precipitação aqui na região. Ela aguentou bem esse período de pouca chuva? Sim, nesse período, né, o que sustentou o gado, vamos dizer assim, no coxo, foi a palma, aqui na região. Nós tivemos um período aqui de escassez de recursos hídricos, né? Então a palma tem sido bem difundida e bem aceita aqui pelos produtores. Pela tua experiência aqui, você hoje tem uma coleção de palmas, algumas mais resistentes ao ataque de cochonilhas, que foi um problema no passado, ou é ainda um problema no presente. Você acredita que tem materiais novos que vai estar à disposição do produtor aqui do Nordeste? Sim, a ideia do projeto é justamente essa, né? Mostrar as diferentes variedades e quais aquelas que se adaptam melhor nas diferentes regiões, né? O projeto está espalhado nos 13 estados aí, em todo o Nordeste e no norte de Minas Gerais. Aqui nós temos 4 cultivares trabalhando, né? A gigante, a miúda, a mexicana e a Ipa Sertane. E a gente tem observado que nessa unidade aqui em Itapetinga, algumas emitem mais broto, outras têm menos problemas com algumas pragas. Então acho que a ideia do projeto é essa, no final recomendar essas plantas, quais foram as mais adaptadas e as que apresentaram menor taxa de risco. Obrigado, João. Mais do que foi debatido nessa semana, realizada em Itapetinga, na Bahia, sobre pastagens para o semiárido brasileiro, você vai ver ao longo dessa semana aqui no SBA.